E aí, pessoal? Welcome to another exciting episode of Unraveling the Mystery. Hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante, a verdadeira natureza do fruto proibido. Esse assunto intriga estudiosos, teólogos e mentes curiosas há séculos. Muitos acreditam que era uma maçã. Essa ideia foi popularizada na arte, na literatura e até na mídia moderna. No entanto, a Bíblia não especifica. O texto original em hebraico usa a palavra peri, que simplesmente significa fruta. Nosso objetivo é explorar diferentes interpretações. Vamos nos aprofundar nos contextos históricos, culturais e linguísticos para descobrir a verdade. Vamos analisar de perto o que a Bíblia diz, examinando várias traduções e interpretações ao longo das eras. Vamos desvendar esse mistério juntos. Ao entender o contexto, podemos obter insights mais profundos sobre essa história antiga. A história de Adão e Eva é conhecida por muitos. É uma narrativa fundamental na tradição judaico-cristã. É uma história sobre tentação, desobediência e as consequências que se seguiram. A serpente, o fruto e a queda da graça são todos elementos simbólicos. Mas qual era o fruto proibido? Alguns sugerem que poderia ter sido um figo, uma romã ou até mesmo uma uva. Era mesmo uma maçã? Ou é apenas um símbolo conveniente que foi adotado ao longo do tempo? Vamos separar os fatos da ficção e ver o que podemos aprender. Ao examinar textos históricos e descobertas arqueológicas, podemos montar um quadro mais preciso. Junte-se a mim nesta jornada de descoberta. Juntos, exploraremos as profundezas desse antigo mistério e descobriremos a verdade por trás do fruto proibido. A ideia de que o fruto proibido era uma maçã é difundida. No entanto, a ciência sugere o contrário. As maçãs, como as conhecemos, não existiam naquela época. Pesquisas mostram que elas foram domesticadas muito mais tarde, milhares de anos após os eventos no Jardim do Éden. A Rota da Seda, uma antiga rota comercial, desempenhou um papel fundamental na disseminação das maçãs. Essa rota entrou em uso há cerca de 4.500 anos. Esse fato histórico torna impossível que o fruto proibido tenha sido uma maçã. Então, de onde veio essa ideia? Vamos descobrir. A associação da maçã com o fruto proibido pode ter origem na tradução latina da Bíblia. A palavra latina para maçã é malum. Isso é bastante semelhante à palavra latina para mal, que é malum. Essa semelhança pode ter levado à conexão. Com o tempo, a arte e a cultura popular reforçaram essa ideia. As pinturas frequentemente retratam Eva segurando uma maçã. Essa imagem cimentou a maçã na mente de muitos como o fruto proibido. Mas vamos voltar à fonte, a Bíblia, e ver o que ela realmente diz. O livro de Gênesis conta a história de Adão e Eva, os primeiros humanos criados por Deus. Eles viviam no Jardim do Éden, um paraíso repleto de todos os tipos de árvores e plantas. Entre essas árvores, duas eram particularmente significativas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis, capítulo 3, versículo 1, descreve a serpente como mais astuta do que qualquer animal selvagem que o Senhor Deus havia criado. Essa serpente, frequentemente interpretada como Satanás disfarçado, aproximou-se de Eva com um plano astuto. A serpente tentou Eva, questionando o mandamento de Deus. Ele perguntou a ela: Deus realmente disse, você não deve comer de nenhuma árvore no jardim? Esta pergunta foi projetada para semear dúvidas na mente de Eva sobre as instruções de Deus. Gênesis, capítulos 3, versículos 2 e 3, declara: A mulher disse à serpente: Podemos comer frutas das árvores no jardim, mas Deus disse: Você não deve comer frutas da árvore que está no meio do jardim, e você não deve tocá-la, ou você morrerá. A resposta de Eva mostra que ela entendeu o mandamento de Deus, mas a serpente não havia terminado com seu engano. A serpente então contradisse Deus em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, dizendo: Certamente não morrerão, pois Deus sabe que quando vocês comerem dele, seus olhos serão abertos, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Esta declaração foi uma meia-verdade, pois comer a fruta realmente lhes daria conhecimento, mas também levaria à sua queda. Eva, intrigada com as palavras da serpente e o fascínio do fruto proibido, decidiu dar uma olhada mais de perto. A fruta era agradável aos olhos e desejável para ganhar sabedoria. Ela pegou um pouco e comeu. Ela também deu um pouco ao seu marido, Adão, que estava com ela, e ele comeu. Este ato de desobediência marcou o início da queda da humanidade da graça, pois agora, eles tinham o conhecimento do bem e do mal, mas ao custo de sua inocência e seu lugar no Jardim do Éden. Seção 5. O simbolismo da desobediência. O fruto proibido é frequentemente visto como um símbolo do orgulho humano e do desejo de ser como Deus. Este ato de alcançar a fruta representa a curiosidade inerente da humanidade e a busca pelo conhecimento, mesmo com o risco de desafiar o comando divino. A fruta em si, muitas vezes representada como uma maçã, é menos significativa do que aquilo que representa: o fascínio pelo desconhecido e a tentação de ultrapassar os limites estabelecidos por um poder superior. O tipo de fruta é menos importante do que o ato de desobedecer ao mandamento de Deus. Essa desobediência é um momento crucial na narrativa, destacando a tendência humana de desafiar a autoridade e buscar autonomia. Ressalta os dilemas morais e éticos enfrentados pelos indivíduos quando confrontados com escolhas que testam sua fé e obediência. Ao comer a fruta, Adão e Eva escolheram ir contra a vontade de Deus. Essa decisão não foi tomada de ânimo leve, foi influenciada pela astuta persuasão da serpente e por seus próprios desejos internos. O ato de comer a fruta simboliza uma escolha consciente de abraçar o livre-arbítrio, mesmo quando isso leva a consequências terríveis. Eles já conheciam o bem, mas agora conheciam o mal. A serpente enganou Eva. A serpente, muitas vezes vista como uma representação de Satanás ou do mal, desempenhou um papel crucial nesta narrativa. Seu engano destaca a presença de forças malévolas que buscam desviar a humanidade, explorando suas fraquezas e desejos. Ela a fez acreditar que conhecer o bem e o mal os tornaria como Deus. Essa crença foi um poderoso motivador, apelando para o desejo humano inato por sabedoria e poder. As palavras da serpente plantaram sementes de dúvida e ambição, levando Eva a questionar os limites estabelecidos por Deus. Esse ato de desobediência teve consequências profundas. Ser expulso do Jardim do Éden marcou o início do sofrimento humano e da mortalidade. Foi um ponto de virada que alterou o curso da história humana, introduzindo dor, trabalho e morte no mundo. Mudou seu relacionamento com Deus e trouxe o pecado ao mundo. O outrora harmonioso relacionamento entre a humanidade e o divino foi fraturado, levando a uma vida de sofrimento e separação da presença divina. Esta história serve como um mito fundamental que explica a origem do sofrimento humano e a natureza complexa da existência humana. Vamos nos aprofundar no significado por trás da história. Ao examinar o simbolismo e os temas dentro desta narrativa, podemos obter uma compreensão mais profunda da condição humana e das lições atemporais que ela transmite. Seção 6. Conhecimento, orgulho e a queda do homem. A história de Adão e Eva nos ensina sobre os perigos do orgulho e da desobediência. Deus lhes deu livre arbítrio, mas eles escolheram ir contra suas instruções. Essa escolha levou à sua expulsão do Jardim do Éden e trouxe sofrimento ao mundo. O fruto proibido representa um teste de fé e obediência. As ações de Adão e Eva destacam as consequências de escolher nossos próprios desejos em vez da vontade de Deus. Esta história é um lembrete de que o verdadeiro conhecimento e sabedoria vem de Deus, não da busca do conhecimento proibido. Seção 7. Insights teológicos. Lições do Éden. A história do fruto proibido oferece insights teológicos valiosos. Deus não quer que façamos o mal. Ele deseja o bem para nós. Jesus nos ensinou a amar uns aos outros e até mesmo dar a vida pelos outros. Se todos seguíssemos o exemplo de Deus, o mundo seria um lugar diferente. A desobediência de Adão e Eva
nos lembra da importância de seguir os mandamentos de Deus. As regras de Deus não visam nos restringir, mas nos guiar para uma vida melhor. A obediência a Deus leva à harmonia e às bênçãos. Seção 8. Abraçando a obediência, escolhendo a vida. A história do fruto proibido é um chamado à obediência. É um lembrete de que a verdadeira felicidade e realização vem de alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Os mandamentos de Deus não são fardos, mas bênçãos disfarçadas. Quando escolhemos obedecer a Deus, escolhemos vida, amor e alegria. Vamos nos esforçar para seguir a orientação de Deus em tudo o que fazemos. Vamos fazer escolhas que nos levem para mais perto dele e para uma vida cheia de propósito e significado. Seção 9. Conclusão. O legado duradouro do fruto proibido. A história do fruto proibido continua a ressonar hoje. Ela nos ensina sobre tentação, desobediência e as consequências de nossas escolhas. Embora o tipo específico de fruta permaneça um mistério, a mensagem é clara. Os mandamentos de Deus são para o nosso bem. Vamos nos lembrar das lições aprendidas no Jardim do Éden. Vamos escolher a obediência, abraçar o amor de Deus e nos esforçar para viver vidas que o honrem. O verdadeiro fruto que devemos buscar é uma vida vivida em harmonia com a vontade de Deus. É isso por hoje. Tchau, pessoal.